Salmo 32. Diz assim: antes de ler, vou falar aqui o tema do sermão de hoje. Tenho percebido que na célula tem... Aliás, eu não trouxe a folha da ministração, felizmente. Eu conto aí com a sua paciência, tá bom? Mas tem 3 perguntas que inicia falando. A primeira é, sobre o que foi pregado? Eu percebo que o pessoal fica um olhando para o outro, né? Qual o texto que foi usado? O que lhe chamou a atenção? Então, eu fui fazer uma viagem lá no norte do Paraná, na rodovia do Café, na 376. Tem uma campanha lá que é repetir para aprender. Então, uma forma de você aprender as coisas, talvez a melhor, mais comum, é repetição. Por isso que hoje eu já citei aqui, né? Repetir para aprender. Então, vamos repetir aqui o tema. O tema é a importância da confissão de pecados. A importância da confissão de pecados. Esse é o tema. Sobre o que o pastor falou domingo? Falou sobre a importância da confissão de pecados. Você não vai fazer feio mais, né? Então, responder em coro agora. O líder, a pessoa que for ministrar, perguntar, você vai responder. Falou sobre a importância da confissão de pecados. Vamos repetir para aprender? Então, vamos lá. A importância da confissão de pecados. De novo. A importância da confissão de pecados. Sobre o que foi que o pastor pregou domingo? De novo, vou perguntar, vocês respondem. Repetir para aprender. Sobre o que o pastor pregou domingo? Qual o texto que ele usou como base para essa pregação? De novo, qual o texto usado? Amém. Então, repetir para aprender. Vai ser uma bênção agora. Até eu vou querer ministrar só para perguntar. Para ver o pessoal responder. Vamos ler. Preste bem atenção na leitura do texto. Como é feliz aquele que tem sua transgressão perdoadas, suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás da angústia e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem. Vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Sobre o que esse salmo está falando, irmãos? Está falando sobre a importância de confessar os pecados.
E ele começa dizendo: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Preste atenção na expressão, como é feliz aquele que tem suas transgressões e seus pecados apagados. Ou seja, o perdão do pecado é uma coisa muito boa, muito benéfica para a nossa vida. E ao contrário, podemos ver que manter pecados na nossa vida é algo muito ruim, muito dificultoso. O texto chama pecado aqui de transgressão. Isso é muito importante, irmãos. Pecado é uma transgressão. A palavra hebraica significa errar o alvo. Mas a palavra transgressão é uma palavra que define bem o pecado para nós entendermos. Ou seja, pecado é um crime cometido diante da justiça divina, é uma transgressão. É um erro entender que pecado é uma obra ruim que deve ser pesada na balança junto com obras boas. Isso não é assim que funciona, já expliquei para os irmãos. Quando a salvação não é uma balança, onde você coloca obras ruins de um lado, obras boas do outro. Se as obras boas forem mais pesadas do que a obra ruim, você está salvo. Se as obras ruins forem mais pesadas do que as obras boas, você está condenado. Não é assim que funciona. Você não vai ser condenado por obras que você praticou ou deixou de praticar. Você vai ser salvo por ter transgredido a lei. Você vai ser salvo, vai ser condenado, o ser humano é condenado pelas transgressões que cometeu a lei de Deus. Portanto, como diz em Isaías, o homem precisa do perdão de Deus para os seus pecados. Em Lucas 13, versículo 3, ali tem uma passagem que Jesus está falando sobre aqueles galileus que foram mortos por Pilatos, de uma forma muito cruel. E havia talvez ali um comentário de que eles eram mais pecadores do que os outros, porque passaram por esse sofrimento. Jesus fala: vocês acham que eles são piores do que os outros? Eu digo que não. Mas Jesus diz: se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Você se acha melhor do que alguém? Não, eu não. Você acha sim. Você se acha melhor do que o goleiro Bruno? Ah, sim, eu me acho. Mas se você não se arrepender dos teus pecados, vai ser perecer tanto quanto um criminoso como ele. É isso que ele está dizendo. Ah, é fulano. Olha aqui, que pessoa má, horrorosa, ruim. Esse merece para o inferno. Se você não se arrepender do seu pecado, igualmente perecereis. Igualmente quer dizer, igual a eles. Então, pecado é transgressão da lei de Deus. Portanto, irmãos, a minha mensagem central é a seguinte: pecado nos afasta do Senhor. Por isso devemos evitá-lo e abandoná-lo. Vou repetir para aprender: o pecado nos afasta do Senhor. Por isso devemos evitá-lo e abandoná-lo. Qual é o problema do pecado? Ele nos afasta de Deus. Vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Deus é, como acabou de cantar, Deus é santo. E Deus não pode compactuar com o pecado. Por isso a necessidade do perdão dos pecados. Então, o pecado nos afasta do Senhor. E nesse texto, eu quero destacar dois aspectos, um positivo e um negativo, a respeito do perdão de pecado. Em primeiro lugar, não há alegria e bem-estar para quem está longe do Senhor. É isso que o texto mostra. Não há alegria, não há bem-estar, não há felicidade para quem está em pecado. Não há. Pecado tira tua alegria. O pecado é uma desidratação espiritual. Então, em primeiro lugar, ele diz no versículo 3 que nós temos a tendência de esconder os pecados. Isso desde a mais tenra idade.
Menininha vai lá, come o batom da mãe e esconde num lugar que ela não consegue achar, né? E parece com a boquinha toda... Desde a mais tenra idade, nós aprendemos a esconder os nossos pecados. E, obviamente, à medida com que evoluímos, vamos ficando mais especialistas nisso, de apagar os nossos rastros. Quem comete pecado tem a tendência de se isolar a fim de esconder suas ações. O que Adão fez quando pecou? Se escondeu do Senhor. Por que se esconder do Senhor? Porque ele não queria que Deus o visse naquela situação. João capítulo 3, versículo 21, diz assim, João 3, 21. Quem pratica o mal odeia a luz. Por quê? Porque na luz as coisas são manifestas. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente ver claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então está aqui, ó. Quem pratica o mal sai do ambiente da luz, vai para a sombra, para que as pessoas não vejam quem ele é. Mas quem faz a verdade, pratica a verdade, faz questão de estar na luz, para que as suas obras sejam manifestas. Um exemplo até muito simplório. Eu e minha esposa, né, nós dois temos um celular, nenhum dos dois tem senha para entrar nas redes sociais e tal, né? Porque não tem nada para esconder. Mas tem aquele maridão que põe aquela senha assim com 28 dígitos, né? Com letra maiúscula, minúscula, algarismo, símbolo, para ninguém encontrar. Por que ele faz isso? Não, se alguém roubar, né? Na verdade ele odeia a luz, para que ninguém descubra suas falcatruas. Por exemplo, dando um exemplo. Então, em Jó, livro de Jó, 31, 33, diz assim: se a exemplo de Adão encobri as minhas transgressões, ocultando a minha maldade no íntimo, porque tinha medo da grande multidão, e o desprezo das famílias me aterrorizava, de modo que me calei e não saí da porta. Então, na verdade, não há como esconder o pecado diante de Deus. Não tem como esconder nada diante de Deus, porque Deus tem visão de raio-x, talvez seja visão de ressonância magnética. Deus vê tudo. Versículo 5, né? Versículo 3, então escondi os meus pecados. Irmãos, Deus sabe o que você fez, mas você precisa reconhecer diante de Deus que fez. É isso que ele está dizendo. Esconder é não reconhecer que pecou. É não assumir a culpa do pecado. Segundo lugar aqui, a prática do pecado resulta em sofrimento. Versículo 4. De dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Meu corpo se definhava de tanto gemer. Meu corpo minha força foi se esgotando. Então aqui é como uma desidratação. Alguém aqui já ficou desidratado? Terrível, né? O que é desidratação? Tem alguém da área da saúde que quer vir aqui à frente explicar o que é? Acho que é melhor não, né? Então, desidratação é quando o corpo começa a perder água sem parar. Uma vez me deu um desarranjo e eu fiquei desidratado.
A língua secou, irmãos. Pensa num negócio ruim. E você bebia água, não adiantava nada. Aí fui para o hospital. Chegou lá, eles colocou um soro. E eu sentia a água voltando à língua. Foi um negócio muito bom. Então, aqui aconteceu isso com o salmista. Ele estava doente, ele estava desidratado. A prática do pecado é uma desidratação espiritual. Drena nossas forças. A pessoa que persiste no pecado, insiste no pecado, o pecado vai drenando as forças, vai tirando as forças. Mas não é força física, irmãos. É a força moral, espiritual. A alma da pessoa vai secando. A pessoa vai ficando amargurada. A pessoa vai ficando sem alegria, sem prazer. Vai ficando rabugenta. Nada mais lhe satisfaz, não tem prazer em nada. Dessa forma, o pecador impenitente vai se afastando cada vez mais da graça de Deus. Imagine também, irmãos, porque o pecado é uma transgressão, é uma dívida que precisa ser acertada com Deus. Imagine uma pessoa endividada. É horrível, irmãos. Não sei se você já ficou endividado. Imagina você recebendo cobrança de lojas o tempo todo. Pessoas batendo a sua porta lhe cobrando. Pessoas ameaçando a sua vida, cobrando. Polícia na tua porta, cobrando dívidas. Processos chegando. Que tormento. Agora imagine quem deve para Deus. Imagine a pessoa ali diante de Deus, quebrando, transgredindo a lei de Deus, vivendo nos seus pecados. Por isso diz, a tua mão pesava sobre mim. Queria chamar a tua atenção para isso aqui, é muito importante. Às vezes você pensa, não, Deus é mau. Não, pelo contrário, Deus é bom. A Bíblia diz que o pai que ama, corrige. Pai que ama, corrige. O salmista recusava-se a confessar e abandonar o pecado, sendo provável que teria permanecido nessa atitude de teimosia por muito tempo. E se não fosse ameaçado, corrigido, chamado a atenção por Deus, talvez ele perderia a própria vida. Irmãos, tradicionalmente nós temos a tendência de se arrepender dos pecados quando cairmos enfermos. Já ficou doente? Dá uma vontade de confessar pecado, se aproximar de Deus e pedir perdão e buscar a Deus, né? Mas infelizmente nós temos a tendência também, a tradição de esquecer-se desta vida piedosa quando saramos e quando a coisa está tudo bem para nós. Deus tinha essa preocupação com Israel, lembra ou não? Falou, olha, vocês estão no deserto. E aqui no deserto é só Deus nos acuda, Deus, né? Mas depois que vocês entrarem na terra prometida, tiver com suas casas, seus carrão e a barriga cheia, vocês vão se esquecer do Senhor. Dito e feito, esqueceram mesmo. Pior, foram para deuses estranhos. Então, meus irmãos, o ser humano é obstinado. E a enfermidade aqui nesse salmo, conforme está prescrita nesse salmo, escrito nesse salmo, é uma forma de Deus agir num ato disciplinador. E a mão do Senhor pesa sobre o pecador. E isso, irmãos, é uma graça, não uma desgraça. É uma graça. Por quê? Caso contrário, o pecado nos destruiria, como uma doença maligna e silenciosa. Qual é a doença que mata o ser humano? É aquela silenciosa, porque pedra no rim, o cara vai correndo. Quem já teve pedra no rim aqui? Dá para ficar de boa? Fazer de conta que não está acontecendo nada, continuar trabalhando. Não, vamos lá, né? Mas tem doenças que são silenciosas, e essas são as que mais matam. A pessoa não sabe que tem. Então, muitas vezes, o pecado está ali drenando a força, tirando ali
a vida da pessoa. Então, Deus manda uma forma da pessoa entender que ele precisa se corrigir diante do Senhor. Hebreus 12, dá uma olhadinha comigo lá. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, versículo 4. Eu vou ler do 3, senão vai ficar sem sentido. Hebreus 12, 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Não se cansem nem se desanimem do quê? De lutar contra o pecado. Versículo 4, na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram, como Jesus Cristo resistiu, né? Até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo, palavra de ânimo, que lhes dirige como a filhos. Filho meu, não despreze a disciplina. Imagina o pai chega no filho, fala, filho, eu vou te dar uma palavra de ânimo. Sério, pai, dá aí. Arranca a cinta, fala, dá uma surra agora. Pô, pai, isso é palavra de ânimo? É. Palavra de conforto, de incentivo. Você vai ter um futuro muito bom, meu filho. A polícia não vai te incomodar. Você vai ser um bom aluno na escola, vai respeitar os outros, vai ser uma pessoa honesta, um cidadão honrado. Sério, pai, sério, palavra de ânimo. Vem cá. Deixa eu te corrigir agora, para que você seja um cidadão abençoado. Palavra de ânimo que lhe dirige como a filhos. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem fique magoado com a sua repreensão. Você fica magoado quando alguém te repreende? Fica ou não? Fica um pouco, né? Na hora é ruim. Olha o que ele diz aqui, ó, versículo 6. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga. E o que ele faz? Disciplina e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Pais humanos que nos disciplinavam e nós respeitávamos, porque eles nos disciplinavam. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, depois que a dor passa, né? Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Então, meus irmãos, alguns indivíduos, entretanto, são tão cheios de desejos, prazeres, e são realmente perversos, que ao ponto de preferir morrer do que serem curados. Deus tenha misericórdia de suas vidas. Deus, então, pesa a mão para o nosso bem. E ele diz aqui também, minha força, volta lá para o texto de Salmo 32, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. O pecado não traz nada de bom para a nossa vida. Presta atenção, o pecado não traz nada de bom para a nossa vida, nada. Só coisa ruim. Mas tem um lado positivo que o salmista nos dá, e é um aspecto mais amplo. Em segundo lugar, então, a alegria
é o bem-estar, e o bem-estar são restaurados para quem tem seus pecados perdoados. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, e eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Veja só, quando confessei, Deus me perdoou. O que nós aprendemos aqui? Veja que interessante, o perdão se dá mediante a confissão. Vou perguntar, vocês respondem. Repetir para aprender. O perdão se dá mediante a confissão. Mais forte, o perdão se dá mediante a confissão. Então, é importante confessar. O que é confessar, irmãos? Confessar é você fazer uma declaração formal com a sua boca. Certo? Isso é confessar. Confessar que você errou, confessar diante de Deus o que você fez, confessar a tua transgressão. O Salmo fala sobre o benefício de ter o pecado perdoado. Versículo 1 e 2 nós já lemos. Versículo 1, como é feliz aquele que tem sua transgressão perdoada. Como é feliz a quem o Senhor não atribui culpa. Então, a confissão e o abandono, nós podemos subentender aqui que a confissão é acompanhada do abandono da prática do pecado, resulta em muitos benefícios. Versículos 6 a 8 fala dos benefícios. Mas Provérbios 28, 13, você pode abrir sua Bíblia agora? Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13, diz aí, ó. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Quem esconde o pecado, no sentido de não confessar, não assumir a sua culpa diante de Deus, não prospera. Não prospera em quê, pastor? Não prospera na vida espiritual, não prospera na comunhão com Deus, não prospera na vida abundante. Que adianta ter recebido a fonte da vida abundante se você está separado dela? Mas aquele que confessa o pecado e o abandona, encontra misericórdia. Uma vez que o salmista confessou, a gente presume que ele abandonou o pecado. O Senhor removeu a enfermidade que estava sobre a vida dele, provocadas pela disciplina, e ele permaneceu em bom estado de saúde. Agora, o salmista, também em 2 salmos, Davi ora da seguinte maneira. Salmo 139, ele diz: vê se há em mim algum caminho mau. Porque o Salmo lá diz: tu me sondas e me conheces. Então vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas eternas. Num outro Salmo ele diz assim, se não estou enganado, acho que é o 19, o 18. Fala assim, ó: Senhor, perdoa os pecados que me são ocultos, aqueles que desconheço. Por quê? Porque ele não queria ter pecado na vida dele. Irmãos, Deus precisa nos convencer dos pecados por meio do Espírito Santo. Aliás, esta é uma função do Espírito Santo, convencer o homem dos seus pecados. Às vezes você está insistindo em alguma prática pecaminosa na sua vida, se convencendo de que aquilo não está errado, de que você não está pecando, de que você não está desagradando a Deus. E você precisa humildemente dizer: Senhor, me convença das coisas que não te agradam, e eu quero abandoná-las e viver uma vida de pureza. E às vezes você vê que a coisa na sua vida está travancada, o seu coração não está feliz. E aí você precisa entender que tem alguma coisa que precisa ser abandonada na sua vida.
Agora, irmãos, uma coisa que nós precisamos compreender, muito importante, é a seguinte. O perdão, ele é grátis. Amém? Mas a restauração de uma vida pecaminosa inclui arcar com as consequências dos erros. Perdão é grátis, mas restaurar a vida, se restaurar de uma vida pecaminosa, inclui arcar com as consequências dos erros. Por exemplo, Zaqueu. Zaqueu se arrependeu de seus pecados, né? E ele falou, se defraudei alguém, se roubei de alguém, ele era um cobrador de impostos, ele falou, eu vou devolver o dinheiro. E vou devolver, quanto que ele falou? 5 vezes mais. Vou dar prejuízo para ninguém. O pastor Augusto Nicodemos conta que ele viveu uma vida de crime antes de se converter. E ele roubou um posto de gasolina. Quando ele usava drogas. Ninguém pegou ele, passado alguns anos, ele se converteu, e ele tinha um carro, ele lembrou que ele devia para o homem do posto de gasolina. Ele vendeu o carro, foi lá no posto, chamou o dono, falou, eu quero contar uma coisa para o senhor. O que aconteceu? Alguns anos atrás, assaltaram o seu posto? Assaltaram. Falou, fui eu. Falou, o senhor tem toda a liberdade para chamar a polícia e tal. Mas o senhor lembra quanto foi roubado? Ele falou, eu lembro, foi tanto, porque quem é roubado não esquece, né? Ele falou, está aqui o dinheiro com juros e correção monetária. Estou devolvendo tudo que eu roubei naquela noite. E se o senhor quiser chamar a polícia, eu não vou resistir à prisão e tal. O que aconteceu? Ele falou, eu me converti a Jesus Cristo, quero colocar minha vida em ordem. Eu não vou chamar a polícia não, vai em paz. Está aqui meu dinheiro, né? E tchau. E ele se viu livre daquela consequência. Por exemplo, irmãos, o cara resolve viver uma vida desregrada. Já viu gente que vive uma vida desregrada? Não se importando com o pai, não se importando com a mãe, não se importando com a esposa, não se importando com os filhos, não se importando com Deus. E naquela vida desregrada, sem limites, ele machuca muita gente, magoa seus familiares, decepciona os seus amigos, não é assim que acontece? Aí ele quer ser restaurado sem consertar o passado. E isso não existe. Isso não existe. Por exemplo, um marido vive uma vida desregrada, aí machuca, magoa a esposa, tal. Ele vai lá, pede perdão. Ele vai ter que fazer o caminho de volta. Vai ter que confessar seus pecados, restaurar as coisas. Às vezes inclui até com arcar com despesas financeiras, com coisas do passado, feridas, mágoas, que precisam ser curadas. Não é verdade? Semana passada eu fui correr atrás da minha cachorra e atrapalhei, caí, ralei meu braço aqui. Aí ficou ralado. Aí eu fui para casa, né? Gente, tomei um banho, limpei. Mas daí eu tenho um processo de cura. Né? Processo. Ainda está, quase sumiu aqui já. Né? Mas estava feio o negócio. Então tem um processo, ainda está dolorido. É um processo. Ferida não é assim, irmãos. Então, eu acho que você precisa entender que se você cometeu pecado, provavelmente há alguma consequência do erro da qual você precisa arcar. Isso inclui se humilhar na presença de alguma pessoa, pedir perdão, ressarcir quantias, curar feridas. Então tem pessoas que não entendem. Não entendem que Deus perdoa, mas a consequência ele precisa. Tem um irmão que ele veio, se não estou enganado, do norte, Mato Grosso, algum lado aí, e ele se converteu a Cristo, não é dessa igreja, de uma outra igreja, de uma outra cidade, tá bom? E ele se converteu a Cristo e estava indo muito bem na igreja, irmãos, envolvido na igreja, uma bênção, trabalhando junto com o pastor, mas na vida
anterior ele cometeu crimes. E recentemente a polícia chegou na casa dele e o prendeu. Está preso há alguns meses, pegou 8 anos. Então, precisa resolver os problemas que ficaram para trás. Precisa resolver a vida pregressa. Precisa resolver as consequências. Às vezes a pessoa, quando se converte, tem que fazer uma lista de pessoas e ir atrás para pedir perdão, se humilhar, curar feridas que deixou para trás. Que na vida, ele, desregrada no pecado, ele machucou, traiu, magoou, decepcionou, causou prejuízos, e ele precisa voltar. Recentemente, ouvi testemunho de um rapaz que, usuário de drogas, ele fez muito mal para a família dele. E ele então se converteu na casa de recuperação, está fazendo o caminho de volta. E numa programação que teve lá, a irmã dele foi. E ele deu um testemunho dizendo que queria se recuperar. E a irmã dele, então, deu também um testemunho. Ela falou: esse desgraçado destruiu a minha vida. Espero nunca mais vê-lo depois de hoje. Difícil, irmãos, para quem está querendo fazer o caminho de volta. Mas ele não pode reclamar. Porque na desgraça do seu pecado, ele destruiu a vida da irmã. Tem coisas que ele vai ter que fazer para consertar isso. E fechar essa ferida. Mas quem quer se arrepender tem que ser como Zaqueu. Se for preciso, eu pago 5 vezes mais para recuperar meu tempo perdido. Portanto, um arrependimento verdadeiro inclui a decisão de restaurar o passado. A confissão de pecados inclui o abandono da prática do pecado. 2 Coríntios diz que a tristeza segundo Deus produz um arrependimento verdadeiro. Querido, ore para Deus colocar tristeza pelo pecado no teu coração. Eu quero terminar aqui com a aplicação prática. Na aplicação prática, quero dizer 2 coisas. Porque, sabe, irmãos, insistir na prática do pecado, se você sabe que ele vai te afastar de Deus, é algo terrível. Sabendo que esse afastamento de Deus vai destruir sua vida. Por isso o salmista faz 2 apelos aqui. O primeiro apelo está no versículo 6, Salmo 32. Versículo 6, qual é o apelo que ele faz aí? Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Então, orem a ti enquanto pode ser encontrados. Irmãos, confie no Senhor de todo o seu coração e confesse prontamente os seus pecados. Não esconda diante do Senhor. Por quê? Porque Deus é bom. O salmista faz uma lista de benefícios no qual eu não tenho tempo nem para entrar aqui nessa mensagem. Versículo 6 ele diz: quando as muitas águas se levantarem, não os atingirão. Versículo 7, tu és o meu abrigo, tu me preservarás da angústia. Olha que bênção, irmãos. Me cercarás de canções de livramento. Versículo 8, eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Então, confie no Senhor. O salmista está dizendo aqui no versículo 6, porque ele então diz que, versículo 5, eu reconheci meu pecado, eu confessei minhas transgressões, o Senhor perdoou minha culpa. Então ele diz, baseado na minha experiência de confessar pecado, eu incentivo vocês, eu encorajo vocês a confessar os seus pecados também, a confiar na graça do Senhor. Portanto, não tarde em confessar suas transgressões diante de Deus. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos. Então lembra que eu disse, tudo parte da confissão. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Deus abençoa o pecador que confessa seu pecado e Deus o ajuda a restaurar completamente sua vida. Segundo apelo que ele faz aqui, versículo 9, esse é duro. Não seja como o cavalo ou como o burro. Meu Deus. Não seja como o cavalo ou como o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Claro que vou até dar um desconto aqui pro cavalinho, tadinho. Porque não são burro. O burro não é burro. Cavalo é um animal inteligente. O burro também. O burro acho que é até mais inteligente ainda do que o cavalo. Mas, na verdade, para aprender certas coisas, eles precisam ser adestrados. Eles não têm inteligência como a nossa. Não é verdade? Nesse sentido, irmãos, que o salmista está dizendo que o burro, ele não aprende com uma mera instrução. Por exemplo, quem já andou a cavalo aqui? Pega outra pergunta. Quem já caiu de um cavalo aqui? Então, pega um cavalo selvagem, é chucro que fala, né? Chucro, que ninguém nunca pôs o laço, nunca pôs a sela, nunca montou no cavalo. Aí você faz o seguinte, chama o bicho lá e bate um papo com ele. Fala, ó, cavalo, vamos fazer o seguinte, você é um cavalo, eu sou uma pessoa. Você foi criado para montaria, esporte e tal. E você vai gostar disso. A gente vai passear por aí, tal, nós dois vamos ser amigos. Então eu vou colocar uma sela em você, uma barrigueira, vou apertar bem. Vai fazer cosquinha no começo, você se acostuma. Vou colocar um ferrinho assim na tua boca, para a gente caminhar numa boa, tal. E aí vou colocar uma ferradura na tua patinha para não machucar na pedra. E nós vamos sair por aí, andar no campo, cuidar do gado. Né? Tá bom? Combinado? Agora eu vou montar em você. O bicho vai pular e te derrubar. Por quê? Porque é um cavalo. Ele não entende instrução. Não funciona com instrução. Esses dias, irmãos, aconteceu um negócio terrível lá em casa. Eu fiquei com muito ódio no coração. Eu até fiquei com vontade de matar. Mas já passou. O gato fez cocô dentro da minha caixa de ferramenta. Fez cocô, irmãos. Dentro da caixa de ferramenta. Fiquei com ódio. Falei, isso é pessoal, só pode ser pessoal. Mas não é. O gato é gato. E o gato foi dormir lá na minha mesa, de fora, porque ele quer se proteger de um lugar, tal, ali. E ele viu aquela caixa de ferramentas, cheio de coisa, e falou, é aqui que deve ser o lugar certo. E ele tascou lá, né? Então, irmãos, o bicho não tem entendimento. Às vezes eu converso com a minha cachorrinha, a Brisa, mas ela não entende as coisas. Eles agem por instinto. Então o cavalo tem que pôr um freio na boca dele, tem que adestrar o bicho, tem que, sabe, o cavalo sofre para ser adestrado para montaria. Então, o que acontece, irmãos? Por exemplo, tente pegar um cão machucado. Uma vez o carro atropelou, quebrou a patinha do cachorro. O pessoal foi lá pegar ele, mas ele ficou bravo. Ele não queria. Por quê? Estava doendo. Vai deixar alguém pegar? O cachorro não entende que você quer ajudar. Né? O ser humano sofre um acidente e já deita lá logo, me leva. Ele sabe como... O cachorro não, ele quer se esconder, ele está com medo. Então, presta atenção. Estou terminando. Um homem, uma pessoa, um ser humano que se recusa a aceitar a instrução de Deus, se parece com um cavalo. Está agindo como um cavalo. O qual precisa de impulso para fazer o que é correto. Deus tinha usado uma severa enfermidade para obrigar aqui o salmista ao arrependimento, forçando ele assim a voltar à vereda justa. Em Jeremias 31:18, diz assim, ouvi claramente Efraim lamentando-se.
Tu me disciplinaste como a um bezerro indomado. E fui disciplinado. Traze-me de volta e voltarei, porque tu és o Senhor, meu Deus. Então, Efraim se lamentou dizendo, olha, eu sou que nem um cavalo que precisa ser domado. Eu não escuto instrução, eu não aceito instrução. Então, Deus tem que tratar comigo de outro jeito. Que coisa, irmãos. Que coisa. Não seja como um cavalo, como um burro. Versículo 10. Muitas são as dores dos ímpios, mas o Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Irmãos, vamos confessar nossos pecados. Vamos confessar nossas culpas a Deus. Vamos examinar nosso coração. Não vamos, ser teimosos, ser obstinados nos nossos pecados. Tem coisa para consertar na vida, conserte. Põe tua vida em ordem diante de Deus. A alegria vai voltar à sua vida. Deus vai te fazer sorrir. Deus vai te dar bênção sem medidas. Ele quer fazer isso. E se você ainda nunca aceitou Jesus como Salvador da sua vida, confesse que você é pecador diante de Deus. Confesse. E você vai ser salvo. Tua vida vai ser transformada. Irmãos, de confessar pecado não é uma coisa que acontece assim de vez em quando, não. Diariamente você tem que estar diante de Deus examinando seu coração. Para que você possa ser purificado, viver uma vida de intimidade com o Senhor e abandonar as práticas pecaminosas. Não seja como o cavalo, que precisa de freio, caso não obedece. Porque Deus te coloca o freio, se for preciso. Mas não é isso que Ele quer fazer. Ele quer pessoas onde possam dialogar e Deus ministrar no coração, mostrar e você passar a viver uma vida alheia dos pecados. Vamos orar ao Senhor. Senhor, quero agradecer por Tua bondade, por Tua graça. Senhor, porque Jesus morreu na cruz para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Senhor, eu quero agradecer a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor fez por nós. Mas, Senhor, há uma mensagem aqui muito importante a ser transmitida. A necessidade e a importância de confessar os pecados. O pecado nos afasta de Ti, ó Deus. O pecado traz consequências terríveis na nossa vida. Mas nós temos hoje a oportunidade de podermos confessar nossos pecados a Ti e por meio do sangue derramado na cruz do Calvário sermos perdoados e purificados. Nos ajude, Deus, a colocarmos nossa vida em ordem para vivermos uma vida que Te agrada. Eu Te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.